Vamos falar de livro? Vamos falar de livro, porque a minha principal meta para 2024 é voltar a falar sobre livros aqui nesse canal com frequência. Porque se tem uma coisa que eu tô fazendo nos últimos dias é ler. Gente, eu voltei a ler, tô tão feliz, eu nunca parei, mas eu voltei com o meu ritmo de leitura, sabe? E eu tô muito feliz por ter voltado com o meu ritmo de leitura, porque eu tava sentindo muita falta de ler muito livro e de ler muita coisa boa, entendeu? Então, uma das minhas metas pro ano que vem, eu tô torta. Agora eu não tô mais. Uma das minhas metas pro ano que vem é voltar a falar sobre livro aqui nesse canal. Tem muito livro que eu quero indicar. Quero voltar a falar dos livros Passionflix. Enfim, eu quero fazer muito conteúdo sobre livro, porque gosto de ler, entendeu? E eu tava sentindo falta. Tô sentindo falta de voltar às minhas raízes. Porque eu acho que eu fiquei muito focada em série turca nos últimos tempos. Não que eu não goste de falar de série turca, mas ficou um conteúdo meio repetitivo, sabe? E eu quero variar. Se tem uma coisa, se tem uma meta que eu tô pra 2024, é voltar pro YouTube assim, com força total, tentar postar 2 vídeos por dia, falar de livro, falar de série turca, falar de dorama, falar de outras séries, fazer conteúdo Passionflix, que é uma coisa que eu tô sentindo muita falta. Enfim, vamos tentar voltar aí às raízes no próximo ano, né? Então vamos já dar uma aquecida e vamos começar falando de livro. Gente, Coroa de Sombras, um surto coletivo do TikTok, isso aqui foi delírio, né? O delírio coletivo do TikTok. Eu li esse livro uma vez, quando eu comprei, já tem um tempinho, e eu pensei assim, ok. Aí eu resolvi agora, na última semana, fazer a releitura, porque não é possível o povo ter falado tanto desse livro lá no TikTok e ele ser um livro tão mediano assim. Quando eu li ele, eu pensei, será que eu tô chata? Porque tem época que eu tô chata e tudo que eu leio eu não gosto. Aí eu pensei assim, vou reler, pra ter a opinião mesmo, assim, sabe? Pra tirar a opinião de verdade. E aí eu fiz a releitura. Gente, isso aqui, na minha humilde opinião, foi um delírio coletivo do TikTok, sabe? É ruim? Não é ruim. Não é um livro ruim, tá? Digo isso, não tô aqui pra falar, gente, não leiam, isso é uma merda. Não é isso, o livro é bom, mas ele não é digno de todo o hype que ele teve, né? Sejamos sinceros aqui. Pra galera que não tá por dentro aí da história, né? Esse livro ele foi muito hypado no TikTok há uns meses atrás, já tem um tempinho até, e o povo tava falando muito sobre esse livro por conta da primeira frase dele. Vou ler a primeira frase pra vocês, caso vocês ainda não tenham visto, tá? Esse livro, ele começa com a seguinte frase: nunca encontraram o corpo do primeiro e único garoto que partiu o meu coração, e nunca encontrarão. Enterrei Hector Galenes em uma cova tão funda que nem os diabos da terra conseguiriam chegar lá. E adivinha só, vamos encontrar o corpo do Hector Galenes aqui, né? Nunca encontraram, mas vão encontrar. Querida Alessandra, parece que a cova não foi tão funda, não é mesmo? Enfim, lembrando, eu vou comentar o livro com spoiler, tá? Então, se você ainda não leu, você já pegou um spoiler aqui, porque eu já entreguei que vão achar o corpo. Mas leia, que é bom, tá? Então, esse vídeo vai ter spoiler, caso você ainda não tenha lido Coroa de Sombras, tá? A protagonista aqui desse livro se chama Alexandra, né? E aqui no início ela é apresentada pra gente como uma golpista que tira proveito dos homens que são apaixonados por ela. Ela não é a filha favorita, né? O pai dela tem uma outra filha que ele venera e a Alexandra é meio que jogada pra escanteio. E a Alexandra, ela passa o rodo em geral e a cada dia ela tá com um cara diferente na cama dela também, no julgo. Tá? Os caras sempre acabam se apaixonando por ela, eles enchem ela de presentes e pedem a mão dela em casamento. Ela nega o pedido de casamento de todos eles, mas é óbvio que ela fica com o presente e fica com os anéis também. Eu já falei pra vocês que a Alessandra é muito esperta. Então, a Alexandra é esperta, entendeu? E qual é a maior ambição dessa personagem aqui? O poder, né? Ela quer ter poder, ela quer ser reconhecida, sabe? Ela é uma personagem ambiciosa. Eu acho que a ambição é o que define a Alexandra. Ela quer controlar tudo e todos, e é aí que ela decide que ela quer ser a nova rainha, né? Ela decide, serei rainha. É isso que ela quer pra vida dela. E a ideia é ela se aproximar do rei que está procurando ali, né, uma companheira, fazer ele se apaixonar por ela, casar com ele, matar ele em seguida e assumir o reino e o poder. Esse é o plano da Alexandra no início. Vai dar certo? É óbvio que não, né? Já deixa esse spoiler aqui também.
E, gente, como que a Alexandra faz pra chamar a atenção do rei? Ela vai num baile, que é basicamente ali um baile onde as mulheres vão pra se apresentar pra ele, né? Pra ele escolher ali com quem ele vai começar a ter um possível relacionamento. E todas as mulheres que vão nesse baile vão de verde, porque é a cor favorita do rei. O que que a Alexandra faz? Ela vai de preto. Ela vai de preto e ela ignora o rei durante o baile inteirinho. Ela vai de preto, ela ignora o cara no meio de mulheres que estão ali, tipo, prontas pra se jogar pra cima dele. Tá o pontinho preto, né? A Alessandra no meio dos verdes, lá, no meio lá, né? Ignorando o rei completamente. E é óbvio que ela consegue chamar a atenção dele. A partir daí, a gente vai ter o rei se aproximando da Alexandra e ele vai convidar ela para fazer parte da corte dele, né? E a gente vai ter ela indo de mala e cuia pro castelo. E vivendo lá no castelo, né? Teremos a Alexandra tentando conquistar o rei para botar aí o plano dela em prática, né? Gente, o rei de início, ele é um mistério e ele realmente é um personagem muito interessante, assim, no início da história. Porque ele é apresentado como o rei das sombras porque ele tem sombras ao redor dele. Aí quando eu fui imaginar isso, assim, as sombras, eu imaginei uma fumaça, sabe? Sei lá. Enfim, ele é conhecido ali como o Rei das Sombras, e já é aqui que eu vou abrir a minha primeira reclamação com relação a esse livro. Gente, o rei no início, ele atiça, como eu falei, ele atiça muita curiosidade da gente, porque ele é o Rei das Sombras. Aí você começa a ler e você pensa, caramba, sombras, né, o Rei das Sombras e tudo mais. Só que ao longo da leitura, com exceção das sombras, ele é um personagem totalmente genérico, sem graça e sem carisma, sabe? Me desculpa se você leu o livro e gostou do personagem, não tô aqui pra te atacar. Eu tô falando assim, que na minha experiência de leitura, eu achei o rei muito genérico, sabe? Eu não consegui gostar desse personagem em momento nenhum, eu achei que faltou carisma pra ele. E principalmente, a autora pecou e pecou muito em não colocar capítulos pelo ponto de vista do rei aqui. Gente, olha o tamanho desse livro. Tipo, custava 100 páginas a mais que ela fizesse aqui com o ponto de vista dele, já teria dado um negócio a mais ali pra história, entendeu? Eu acho que faltou o ponto de vista do rei pra gente entender melhor esse poder que ele tem das sombras. Tudo bem que ele explica, né, ao longo da história, ele explica pra Alexandra como que funciona. Mas eu acho que faltou o ponto de vista dele, faltou o ponto de vista dele aqui, gente, sabe? Pra gente entender melhor o personagem, pra gente entender melhor como ele se sentia em relação a Alexandra, o que ele pensou quando ele viu ela pela primeira vez no baile, sabe? Faltou muito, nossa, faltou muito o ponto de vista do rei aqui. Eu acho que a autora, ela, meu Deus, nossa, faltou, sabe? E outra, o livro é pequeno. Se fosse um livro grosso, você ia pensar, caramba, se ela colocasse o ponto de vista, a história ia ficar muito grande, mas, gente, eu acho que faltou o ponto de vista pra gente conseguir se conectar com o personagem e entender melhor ele, sabe? Nossa, faltou. Ai, que tô puta, meu Deus. A gente tem também alguns personagens secundários bem legais e um personagem especial que, na minha opinião, roubou o protagonismo do rei, né? Primeiro a gente começa com as duas amigas que a Alessandra faz na corte, que são amigas muito legais. No início eu achei que seriam duas interesseiras, mas ao longo da história a gente vai vendo aí que ela vai desenvolvendo uma proximidade, uma amizade bem legal com as duas moças que estão ali na corte também, e eu achei muito legal. Inclusive a história das duas é muito boa, né? E eu gostei das duas personagens secundárias, elas foram bem interessantes. Gostei da forma como eles foram construindo a amizade delas com a Alexandra, e tem, gente, eu não lembro o nome delas. Tem uma delas que é viúva, né, e a gente tem aquele relacionamento dela com o funcionário dela, né, o que é muito legal. Então as duas amigas, eu amei, sem reclamações pra elas. E temos quem? Leandros, que foi puro carisma desde o início, e, gente, roubou o protagonismo do rei, assim, fácil, né? Leandros, no início, ele é apresentado como um primo do rei pra gente, se eu não me engano. E, gente, charme e carisma define esse personagem. Eu amei ele, na minha opinião, como eu já falei. Roubou o protagonismo do rei tranquilamente. Só que foi injustiçado no final. Gente, que final bosta que fizeram pro Leandros, assim. Que plot ruim. Eu acho que a autora, ela teve a intenção de, oh meu Deus, vamos chocar todo mundo com o plot do Leandros. Cagou a história, porque o Leandros era puro suco do carisma e ela conseguiu cagar o único personagem masculino decente do livro. Fiquei puta. Eu reclamo mais em breve, mas vamos seguir aqui com algumas outras coisas que eu quero falar antes de falar do Leandros. Tá bom? Aqui no meio da história, né, a gente tem um mistério envolvendo o quê? O ladrão que tá roubando da corte, né, tá roubando dos ricos pra dar pros pobres.
Acho interessante, né? O plot desse cara, inclusive, foi mais interessante do que o plot do próprio Leandros, né? Porque foi bem surpreendente. Porque o ladrão aparece ali, começa a roubar dos ricos pra dar pros pobres e ninguém sabe quem é esse ladrão. Ele é um ladrão mascarado e fica aquele mistério. Quem é o ladrão? Quem é o ladrão? No final das contas, a gente descobre que o cara tava dentro da corte e ainda tinha uma quedinha pela Alexandra, né? Eu achei isso bem legal. Eu fui surpreendida, tá? Pelo plot do ladrão, porque eu não desconfiava de ninguém. A única desconfiança que eu tinha era que talvez fosse uma das amigas da Alexandra ali na corte, mas não foi, né? Foi aquele outro cara lá. Gostei desse plot também, achei interessante. Achei interessante porque eu não desconfiei do cara em momento algum, né? Como eu falei, o livro, ele é narrado só pelo ponto de vista da Alexandra. E a Alexandra, ela via o cara como um pateta. Então a gente via ele como um pateta. Então, não desconfiei dele em nenhum momento. E é aqui que eu reclamo mais uma vez da questão do ponto de vista. Gente, a autora, ela perdeu tanta... Meu Deus, por quê? Como você chama? Trícia! Por que, Trícia? Gente, ela perdeu muitas oportunidades com esse livro, porque ela poderia também ter feito alguns capítulos pelo ponto de vista desse ladrão, para mexer com o leitor, para fazer o leitor criar teoria, porque ela poderia usar o ponto de vista do ladrão em alguns capítulos, mostrar pra gente que o ladrão estava dentro da corte, mas ela não precisava entregar a identidade dele. Então a gente ia ver o ponto de vista dele, entendeu? Ali, dentro da corte, a gente ia ficar, meu Deus, quem é ele? Quem é ele? Quem é ele? Ia rolar aquela teoria. Ela poderia ter brincado com o leitor, entendeu? Usando esse ladrão. Alguns capítulos, pelo ponto de vista dele, seriam incríveis e ia mexer muito com a nossa imaginação, entendeu? Pecou aí também, né? Gente, imagina se ela põe o ponto de vista dele sem revelar a identidade dele. Ia ser um surto. Nossa, ia ser muito bom. Tipo, tem um livro, The Kiss of Deception, aquela trilogia que é uma porcaria, mas é muito bom ao mesmo tempo, porque a gente tem a autora brincando, né? Tipo, você vê o ponto de vista do personagem, mas você não sabe quem é o personagem, entendeu? Seria interessante isso aqui. Seria muito interessante isso aqui. E aí temos o tal vilão, né? Tem um assassino na corte que matou os pais do rei e quer matar o rei também. E a gente fica o livro todo pensando, oh meu Deus, quem é o vilão, né? Gente, quando eles entregaram que o vilão era aquela mulher que gostava do rei e que foi trocada, eu achei aceitável. Eu falei, legal, é ela. Desconfiei dela desde o início. Falei, ó, ela tinha motivos. Beleza. Entendeu? Só que aí a autora quis fazer uma reviravolta ali na história, né? Botar um plot totalmente desnecessário e botou o assassino pra ser o Leandros. Aí a gente descobre que o Leandros não é Leandros, que o Leandros é o irmão do rei, que tinha morrido há não sei quantos anos, que não morreu coisa nenhuma e queria se vingar. Pra quê? Pra quê? Que plot bosta. Eu sei que tem gente que pode ter lido e achado a coisa mais incrível do mundo. Eu achei desnecessário. Sabe por quê? Poderiam ter feito isso, mas que fosse outro personagem. Pra que ser o Leandros, o personagem mais carismático da história? Sabe? Na minha humilde opinião. Agora eu vou dar a minha humilde opinião, como se eu já não estivesse dando ela desde o início desse vídeo. Mas, gente, eu acho que aqui seria muito interessante se a gente tivesse a Alexandra realmente matando o rei e ficando com o Leandros no final. Eu acho que seria um final muito foda. O fato da Alexandra entrar na corte pra matar o rei era uma coisa assim, que é o que despertou a curiosidade do povo. Essa personagem que não ama, essa personagem vingativa, essa personagem fria, calculista, foi isso que conquistou o público com relação a esse livro. A primeira frase dela foi tão icônica porque ela fala que matou o primeiro cara que partiu o coração dela. Tipo, gente, o cara deu um fora nela, ela deu uma facada nele, entendeu? Então, assim, a Alexandra, ela chegou sendo foda. Só que aí cagaram toda a personagem no final, porque ela se apaixonou e viveu feliz pra sempre com o rei no final. Tipo, um livro que tinha tudo pra ser um livro que seria interessante, diferente. Aquela coisa da vilã se dando bem no final, sabe? Virou mais do mesmo. Eles se apaixonam e são felizes para sempre. Sério.
Eu fiquei frustrada, sabe? Porque eu li o livro com a expectativa. Eu comecei o livro vendo uma coisa de vilã na Alexandra, entendeu? Tipo, a gente vai ter um livro que a vilã é a protagonista e a gente vai ter a vilã fazendo maldade e se dando bem no final. Seria interessante se fosse. Se ela realmente casasse. Porque, gente. Ai, calma, é muita coisa. Pera. Seria interessante porque, assim, a gente ia ter ela se casando com o rei, conquistando ele e matando ele. E se tornando a rainha que ela queria ser, entendeu? Eu acho que teria sido mais impactante do que o Viveram Feliz para Sempre que a gente teve aqui no final desse livro, entende? Ela poderia ter matado o rei e seguido governando o reino sozinho, o que seria muito incrível, porque a gente tem uma história de rei e rainha, onde a mocinha não precisa ficar com o rei no final para ser poderosa, entendeu? Ela mata ele e segue sozinha, tendo o poder que ela tanto queria. Ou ela poderia ter ficado com Leandros, que teve mais química com ela do que o próprio protagonista, que é o rei, entendeu? E um outro ponto aqui também que eu já quero levantar. Qual conexão a Alexandra teve com o rei? Aquela coisa de ele não pode ser tocado. Aí a mulher fica o livro todo sem tocar o cara. Os dois não chegaram a ter. Na minha humilde opinião, mais uma vez, a conexão dela com o rei e a química dela com o rei não foi uma coisa que eu comecei a ler e pensei, nossa, que casal. Sabe? Então eu acho que essa coisa dela não poder tocar o rei também tirou um pouco da magia do casal e fez com que eu não me apegasse tanto ao casal. Eu gostei dela, mas eu detestei esse relacionamentinho dos dois, porque foi uma coisa muito superficial, né? A coisa dela com o rei ali. Então, assim, se ela tivesse matado ele no final, foda-se, porque eu não tava me apegando a eles como personagens, como casal, entendeu? Desabafei, tô leve. Ai, gente, que saudade que eu tava de falar mal de um livro aqui com vocês e ser cancelada. Não me cancelem, gente, por ter falado mal de Coroa de Sombras, por favor. Eu só vim dar a minha humilde opinião, porque é pra isso que eu tô aqui. Pra dar pitaco, que ninguém me pediu nas coisas, né? Enfim, gente, dito tudo isso que eu falei, é um livro bom, não é um livro ruim, mas ele poderia ter mais capítulos, né? Gente, eu paguei R$ 70 nisso aqui. TikTok você me paga. Enfim. Não é um livro ruim, mas passa longe de ser aí, de ter todo o hype aí que o TikTok deu pra ele, né? Sejamos sinceros. E, gente, é isso. Como eu falei pra vocês, estou de volta falando de livros e eu quero dar pitaco em livro famosinho. Eu quero o quê? Semear o caos. Então, se vocês quiserem me dar aí indicações nos comentários de livros famosinhos que vocês querem que eu leia e fale a respeito, bem ou mal, comenta aí, tá? Me indica aí. Eu quero ler livros da Colleen Hoover, que eu não li nenhum ainda. Mentira, eu li metade de Assim que Acaba e parei. Quero ler Colleen Hoover, eu quero ler Corte de Espinhos e Rosas, eu quero ler Trono de Vidro, Rainha Vermelha. Esses livros aí que tá todo mundo anotando na internet, eu quero ler eles e vim aqui dar a minha humilde opinião sobre eles com vocês. Então já deixa a indicação aí nos comentários de livro famoso que vocês querem que eu leia, que eu fale sobre, que eu vou ler e vou falar sobre. Beleza? Se você ama Coroa de Sombras, se é seu livro favorito de todos os tempos, não se sinta ofendida com este vídeo, porque eu não te ataquei, eu só ataquei o livro, tá? E tá tudo bem, se você gosta, se você gostou, se você amou, se você favoritou o livro, é um direito seu. Assim como é um direito meu ler o livro e vir aqui falar que eu não gostei. Cada um tem sua opinião e tá tudo bem, a gente não precisa brigar por conta disso. São personagens fictícios, eles nem existem na vida real. Não tem necessidade. Eu tenho que estar falando isso sempre, gente, porque eu falei de um livro aí há um tempo atrás e eu fui massacrada na internet por dar a minha humilde opinião sobre o livro. E eu tenho traumas até hoje sobre isso. Isso aconteceu em 2019. A gente tá quase em 2024 e eu ainda tenho traumas. Que eu fui atacada por dar a minha humilde opinião. Porém, todavia, entretanto, agora eu taquei o foda-se. E eu vou dar a minha humilde opinião, sim, doa quem doer. E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Como eu falei, indica aí nos comentários livrinhos para eu ler e falar bem ou mal. Big beijo. Até o próximo.